Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos, realizado pela Cidade Espírita, Obreiro do Senhor, Curitiba, Paraná. Sempre informamos no início para as pessoas que nos assistem aí pelos canais do YouTube, né, que esse estudo ele é ao vivo, apresentado às sextas-feiras, às 19 horas, e as pessoas que quiserem participar conosco de qualquer lugar do mundo, pode entrar no nosso site, www.beirodosenhor.org, né? E lá encontrarão o caminho para obterem o link, né? Para participar ao vivo dos nossos estudos. Também encontrarão lá as playlists dos estudos anteriores e também da Revista Espírita, também com outros materiais de estudo para aquelas pessoas que gostam de estudar a filosofia espírita. Bom, estamos aí continuando o estudo número 57, né? Desse ano. E no estudo 57, nós estamos na parte quarta, né, que é a última parte, né, do capítulo 2, que fala das penas e gozos futuros. E nós já estudamos aí o nada, a vida futura, a intuição das penas e gozos, a intervenção de Deus nas penas e recompensa, a natureza das penas temporais. E hoje vamos entrar aqui na expiação e arrependimento. Essas são as questões bastante interessantes, né? E sempre temos dúvida, né? Como é que funciona isso, né? Como é que é essa questão de expiação e arrependimento, como que funciona essas questões, né? Então, na 990, Kardec pergunta: o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Olha que pergunta, né? No estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Qual a consequência, 991, qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Desejar o arrependimento, uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz. Por isso, aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. E na 992, que consequência produz um arrependimento no estado corporal? Ou seja, quando nós estamos aqui no mundo terreno, né, no caso nosso, né, fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o explora, ele mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Na 993, não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Olha que pergunta, né? A resposta: já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá noutra o do bem. E é para isso que renasce muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que os outros, porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência. No 994. O homem perverso, que não reconheceu sua falta durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Sempre as reconhece e, então, mais sofre porque sente em si todo o mal que praticou,
ou do que foi voluntariamente causa? Olha bem essa resposta, né? Porque fala, sempre reconhece. Mas olha a segunda parte. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde reconhecerão. Errada a senda que tomaram e o arrependimento virá para esclarecê-los. Trabalham os bons espíritos e também vós podereis trabalhar. Isso é bem interessante, porque sempre tem aquela noção de, no mundo morreu, se arrepende. Não, você vai quer dizer, sempre reconhece, mas nem sempre de imediato. Há espírito que permanecem no caminho bastante somente que sofre. Quer dizer, temos que demoram muito até para reconhecer isso. Né? Na 995, haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte? Há espíritos que, de coisa alguma útil, se ocupa. Estão na expectativa, mas, nesse caso, sofrem proporcionalmente, devendo em tudo haver progresso neles. O progresso se manifesta pela dor. E o Kardec vai perguntar sobre isso. Não desejam esses espíritos abreviar seus sofrimentos? Desejam-no, sem dúvida, mas falta energia bastante para quererem o que os podem aliviar. Quererem o que os pode aliviar. Né? Quantos indivíduos se encontram entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? É uma pergunta bem interessante e é a verdade, né? A 996. Pois que os espíritos veem o mal, que eles resultam de suas imperfeições. Como se explica que haja os que agravam suas situações e prolongam o estado de fragilidade em que se encontram, fazendo o mal, como os espíritos afastando do bom caminho os homens? Assim procede o de tardio arrependimento. Pode também acontecer que depois de se haver arrependido, o espírito se deixe arrastar de novo para o caminho do mal, por outros espíritos ainda mais atrasados. A 997. Vence espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às pressas que por eles se fazem. Como se explica que outros espíritos deveramos, que deveramos supor mais esclarecidos revelam o endurecimento e o cinismo, dos quais coisa alguma consegue triunfar? A prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como fazem alguns desgraçados espíritos. A prece nada poderá senão no dia que um clarão de arrependimento se produza nele. E o Kardec comenta. Não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Se viveu a vida condenável, é porque era imperfeito. Ora, a morte não torna imediatamente perfeito. Pode, pois, persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Isso é muito importante, né? É aquilo que nós comentamos antes. As pessoas acham que morreu, foi para o céu, foi estar descansando. Não é bem por aí o caminho, né? Não modifica, né, as questões morais, né? Não é porque morreu que vai virar santo. 998. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual?
A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual pelo sofrimento morais inerente ao estado de inferioridade do espírito. E na 999, essa pergunta aqui é fantástica, né? Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito apaguem e elas achem graça diante de Deus? O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar seu passado. Não é para eu arrependi, né, que já estou livre, não é esse o caminho. Ah, se diante disto um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe em todo caso, expiar seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, que é o que daí lhe resultaria? Tornar-se a mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. Esta questão aqui, a 1000, eu sempre gosto de citá-la, porque essa aqui é importantíssima, essa resposta aqui, né? Ó, 1000. Já desde essa vida podemos ir resgatando nossas faltas? Olha que pergunta. Sim, reparando-as. Mas não creias que os resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes depois que morreres, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil, e que apenas custa o esforço de bater no peito. Olha essa outra resposta, continuidade aqui, ó. A perda de um dedo mínimo, quando você esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne, suportado durante anos com objetivo exclusivamente pessoal. Olha, a perda de um pequeno dedo, né? Trabalhando no bem, né? Olha só. E a continuidade disso, eu gosto de repetir muito isso. Só por meio do bem se repara o mal. E a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem, nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Olha, só por meio do bem se repara o mal. Não é estudando, fazendo, não, só por meio do bem. E continua. De que serve para a sua justificação, que restitua depois de morrer os bens mal adquiridos, quando se lhe tornarem inúteis, depois inúteis, e dele tirou todo o proveito? Muita gente faz isso, né? Deixa e tal, toda a fortuna. De que lhe serve privar alguns gozos fúteis de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou a outrem? Continua perguntando. De que lhe serve finalmente humilhar-se diante de Deus, se perante os homens conserva o seu orgulho? Fantástico essa resposta para a nossa reflexão, né? E 1001. Nenhum mérito haverá em assegurar-nos para depois de nossa morte o emprego útil aos bens que possuímos? Nenhum mérito não é o termo. Isso sempre é melhor do que nada. A desgraça, porém, é que aquele que só depois de morto dá é quase sempre mais egoísta do que generoso. Quer ter o fruto do bem sem o trabalho de praticá-lo. Duplo proveito tira aquele que em vida se priva de alguma coisa. O mérito do sacrifício é o prazer de ver felizes os que lhes devem a felicidade. Lá, porém, está o egoísmo a dizer-lhe: o que dás, tiras aos teus gozos. E, como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade,
O homem guarda o que possui, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências de sua posição. Lastimar é aquele que desconhece o prazer de dar. Acha-se verdadeiramente privado de um dos mais puros, suaves gostos, submetendo-se à prova da riqueza, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro. Houve Deus por bem conceder-lhe como compensação a aventura da generosidade, de que já nesse mundo pode gozar. 1002. Que deve fazer aquele que em artigo de morte reconhece as suas faltas, quando já não tem tempo de as reparar? Basta, nesse caso, arrepender-se? A resposta: o arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não absolve. Diante dele não se desdobra o futuro, que jamais se lhe tranca. É, é fácil dizer assim, eu arrependo, né? Arrependi, agora estou não. Na resposta anterior ele já fala sobre isso, né? O arrependimento é a primeira, né? É a possibilidade de reparar, né? Com certeza, seu Pereira, como ele fala ali, né, mas a questão do arrependimento verdadeiro não é só dizer, me desculpa, né? Tem que ter uma mudança, uma atitude, assim, concreta, que venha do nosso interior. Pedir perdão, né, mudar a nossa forma de se comunicar, mostrar respeito e tentar reparar, né, a dor que muitas vezes nós causamos no nosso próximo, a nós mesmos, né? Então esse é essa 1001 ali, desculpa, a 1000, ela é muito voltada para nossa questão interior, né? É verdade, é isso mesmo. Eu acho que mostra o caminho, né? Quando ele fala que só pelo bem se repara o mal, né? Aí nós temos que entender isso também, né? E aí ele comenta bem claro aqui também sobre a questão do arrependimento, né? Não pode ser aquele arrependimento assim, eu me arrependo, me perdoa. Não é disso que ele está falando, tem que ser uma coisa profunda do coração, né? Sim, esforço, um sacrifício pessoal mesmo, né? É, não é falar, né? Não, é sentir e mudar, né? E começar a fazer o bem, né? Sim, Então vamos agora na duração das penas futuras. Olha, aqui é outra questão que às vezes cria algumas polêmicas, né? Do tempo, né? Das penas. 1003. É arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração do sofrimento do culpado na vida futura? Uhum. Deus nunca obra caprichosamente, e tudo no universo se rege por leis, em que sua sabedoria e sua bondade se revelam. 1004. Em que se baseia a duração do sofrimento culpado? Aqui, essa é profunda, né? Ó. Olha a resposta. Não é, você tirou, matou 5 anos, 10 anos, 20 anos. Não, olha a resposta. Ó. No tempo necessário a que se melhore. Olha só, no tempo necessário, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza do sofrimento depende do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride, que os sentimentos se depuram, seu sofrimento diminui e mudam de natureza. Então não tem tempo, né? O tempo é esse mesmo. Mas aquilo que ele fala nas outras questões anteriores, né? Um arrependimento necessário, uma ação de trabalho no bem, espiando seus erros, passando pelas provas, para aí sim cessar aí os sofrimentos.
Que muitas vezes nós nos questionamos por que determinadas pessoas passam por tantas dificuldades se são tão boas, né? Mas não é uma questão de julgamento, mas o que é ser bom perante os olhos alheios, né? A gente não conhece, nós não conhecemos o coração de cada um, né? Então, ali, pelo que eu entendo, o sofrimento dura enquanto for útil para que aquela pessoa possa ter uma elevação, ter um arrependimento, assim, moral e principalmente do seu espírito. E às vezes é uma questão para a gente refletir, que nós falamos, nossa, coitadinho de fulano, tá passando tanta dificuldade, tá sofrendo tanto, uma pessoa tão boa, mas nós também temos que entender que essa pessoa tá precisando desse sofrimento para que ela possa se tornar uma pessoa melhor, porque os nossos pensamentos, eles acabam eh, interferindo nessa questão de evolução, porque só Deus sabe o que nós pensamos, o que nós queremos, né? Às vezes, não digo fazer contra o próximo, mas com essa questão de não ser 100% sinceros, né? Então, coração é terra que ninguém pisa. Então, a gente tem que entender que, na minha concepção, que essa questão ela fala do orgulho, da mágoa, do egoísmo e que nós temos que trabalhar profundamente nessas áreas. Aí tem dois pontos de análise, né? Quando nós deparamos analisando pessoas que aparentemente aqui às vezes comprovam que ela é uma pessoa do bem e tal, tá trabalhando e passa por uma experiência dolorosa, sofre, entre aspas, aqui para nós, injustiça, que são injustiças perante o mundo terreno, mas nós sempre esquecemos que nós estamos vendo esta vida, né? Esta experiência. Então, para a gente fazer alguma análise profunda, nós teremos que ver as vidas anteriores, né? Saber. E muitas vezes esse próprio espírito, né? Ao reencarnar, ele escolheu passar por estas provas, né? Porque ele se sentiu, ele achava necessidade de passar por essas experiências para que ele pudesse se sentir melhor, para sentir, olha, puxa, eu fiz tanta gente sofrer, agora eu quero ser traído, quero, sei lá, né, sofrer por tudo isso que estão sofrendo. Então, o espírito, sim, ele já talvez dê um grau de evolução, mas ele é por ele mesmo, que nem você colocou, por ele mesmo ele sente essa necessidade, né, para firmar aquela tua convicção, né, na evolutiva, e passa por essa experiência, né, porque a justiça divina é perfeita, não existe, assim, injustiça, né? Você passou por essa experiência, ou ele escolheu, ou ele estava ainda a passar, quando você colocou, ele ainda não estava tão convicto, tão firme na tua evolução, que ele estava ainda a passar por essa experiência. Por isso nós temos que sempre olhar, quando for julgar alguma coisa, nós temos que olhar com o olho mais amplo, né? Por quê, né? Porque senão a gente fica criando aí algumas ideias aí que pode ser errônea, né? Que, pô, mas porque Deus é injusto, essa pessoa tão boa, nunca fez nada para ninguém, e aí os caras chegam lá e fazem essas chacinas, todas essas coisas horríveis que acontecem aí, né? Se a gente analisar friamente, assim, tirar a pluralidade da existência, é terrível, né? Mas se a gente olhar mais profundo, a gente percebe que não, né? Sim, uma delas que eu escuto muito, que é injusta é, por exemplo, pai e mãe que vão parar nos asilos, que foram pessoas boas uma vida inteira e acabaram, né, num lugar assim tão entristecido, digamos. E daí vem aqueles julgamentos, né? Mas sempre voltado para vidas passadas. A gente tem que sempre olhar o nosso passado. Mas muitas pessoas ainda não têm esse entendimento e acabamos sempre sendo julgados de que somos ruins, mas querendo ou não, aquela vida passada sempre vai estar nos acompanhando. Eu vou dizer por experiência própria. Eu sempre fui uma pessoa tranquila, porém com picos de ira. Alguma coisinha ali sempre vinha, voltava, vinha, voltava. E isso, algumas pessoas diziam que isso era bipolaridade, mas não era bipolaridade, isso era algo de outras vidas,
Eu tenho um entendimento hoje que era de maldade de outra vida, de outras vidas, que hoje eu ainda sou testada em alguns pontos, para que eu possa melhorar essas minhas questões e pensar, não, eu não sou mais aquela do passado. Eu, nesta, sou a Juliana, que estou mudando, estou melhorando. Então, isso eu vou reforçando sempre no meu dia a dia, porque eu não possa mais retornar ou fazer alguma coisa que venha prejudicar alguém, ou algum pensamento intruso, que muitas vezes até dos próprios, né, passados que retornam. É, verdade. E às vezes até alguma coisa que nós fazemos ainda, né? Por isso que diz, o sábio disse, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Então, muitas vezes, quando nós fazemos essa reflexão de coisas que aconteceram conosco, de coisas que apresentam, aí é o que nós temos que trabalhar, né? Você falou correto. É ali que eu tenho que trabalhar, né? Se eu tenho ainda ira, se eu tenho ainda, sei lá, orgulho, seja lá qual for, ali que eu tenho que trabalhar. E às vezes, quando que nós não somos perfeitos, às vezes nós vamos cair, né? Cair nas nossas imperfeições aí, e cometer alguns deslizes, né? Mais ou menos graves. E aí que eu tenho que fazer análise, puxa vida, como que eu tenho que melhorar isso? Né? Tirar a lição de tudo isso. Vou esforçar mais para na próxima vez não cometer o mesmo erro. Né? E é assim que vamos evoluindo, senão nós estagnamos, né? Nós aceitar assim, que tem algumas pessoas que falam, eu sou assim mesmo e acabou, quem quiser é isso e acabou. Problema, né? Porque a pessoa não aceita, né? Não aceita não reconhece, né? As imperfeições. Na 1005, ó. Ou ao espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo do que quando estava vivo, é no mundo espiritual, né? Parece que ele é mais longo, para ele não existe o sono. Só para os espíritos que chegaram a certo grau de purificação. O tempo, por assim dizer, se apaga durante o infinito. Interessante, né? 1006. Poderão durar eternamente o sofrimento do espírito? Poderia, se ele pudesse ser eternamente mal. Isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Deus, porém, não criou seres, tendo por destino permanecer voltados perpetuamente ao mal. Apenas o criou todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme o decorrer da vontade de cada um. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces, porém, cedo ou tarde, ela aparecerá por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Eminentemente sábia é a magnânima, pois, a lei que rege a duração das penas, enquanto subordinada essa duração aos esforços do espírito, jamais priva do seu livre-arbítrio, se deste faz ele mau uso e sofre consequências. Eu gosto aí, assim, por isso que a gente sempre comenta a importância das pessoas estudarem a mediunidade, né? E hoje existem algumas pessoas aí que dizem que são contra até grupos mediúnicos nas casas espíritas, né? Alguma linha assim um pouquinho meio radical, que não há necessidade. Mas a gente que está com tantos anos de experiência dentro dos grupos mediúnicos, a gente percebe a importância disso, de você, aqueles espíritos que às vezes chegam totalmente revoltados, principalmente os grupos de obsessão que a gente atua, espíritos que chegam às vezes há anos, décadas, com processos de revolta. E aí, às vezes, chegam até nós, né? E aí a gente vai falando, conversando com ele, despertando o amor. E eu já vi alguns casos de algum deles vai indo, de repente choram, caem.
no fundo ele queria, mas aí às vezes ele foi, na cabeça dele, ele foi abandonado por Deus, ele foi. Muitas questões ele vai colocando e a gente vai chegando com muito carinho, com muito amor, conversando com ele. E aí, fazendo com que ele desperte novamente os laços de amor, né? De, de Deus, que nós sabemos que está gravado em cada um. E é muito bonito, né? Quando a gente consegue alcançar o coração, às vezes, de entidades que a gente percebe ali que estão décadas, centenas, não, milhares de anos, obstinados ao mal. E a gente consegue plantar uma sementinha no coração deles, eles sentir novamente o amor e recomeçar novamente. Muito bonito isso. É São Luís que está comentando agora, né? Haverá, olha, 1007, haverá espírito que nunca se arrepende? Há os de arrependimento muito tardio. Porém, pretender-se que nunca melhorarão fora negar a lei do progresso. É dizer que a criança não pode tornar-se homem. Luís. 1008. Depende sempre da vontade do espírito a duração das penas? Algumas não haverá que lhes sejam impostas por tempo determinado? Olha essa resposta aqui também. Sim, ao espírito podem ser impostas penas por determinado tempo. Mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento. E infrutífero jamais fica o desejo que o espírito manifeste-se de se melhorar. Olha essa resposta aqui também, né? Então, Deus não tem pressa, né? Essa história de que achar, não, agora você vai por causa daí. Não. Por isso que, às vezes, até na revista Espírita, tem alguns casos que os espíritos, e tem um espírito que às vezes até comentou, falou, poxa, mas por que esse espírito que já vem praticando mal e Deus permite que ele continue reencarnando e continuando? Deus não tem pressa. Coloca ali naquela todas as experiências que ele tem, mesmo que ele persistindo em fazer o mal, na tendência para o mal, Deus permite que ele reencara, mas sempre coloca algumas condições para ele que possa despertar, que ele coloca aqui, né? É, pode se arrepender, né? E começar uma mudança, né? Que manifestar dele de melhorar-se. Então, não é assim também. Aí essa é aquela questão, que fez isso, vai pagar isso. Não. Às vezes vai continuar reencarnando, várias reencarnações, em várias famílias, várias situações, onde que ele possa ter condições de despertar o amor. É que nem eu estava falando do grupo mediúnico, né? Às vezes ali é aquela oportunidade que nós temos de dar um choque nele e fazer ele conscientizar dessas questões da melhoria, né? Melhoria moral. Né? Bom, é isso que eu terminei hoje, porque o assunto também agora vai se prolongando, para não ficar muito colocado, esse programa meio um pouquinho menor, né? Para que a gente pudéssemos não perder o assunto no meio, né? Se não começaria outro assunto, as perguntas eram muito longas, não ia dar tempo também de a gente conversarmos. Juliana, então, se quiser comentar mais alguma coisa, está aberto agora. Questionamento. Bacana esse estudo de hoje, né? Bacana, muito interessante. Bem, é bem as questões morais que nós precisamos trabalhar no nosso dia a dia, né? E o bom é que ele traz um esclarecimento, porque um tempo atrás, a gente sabe que a internet é uma fonte que todo mundo fala o que quer. E estavam falando que tem determinados espíritos que não têm mais autorização para reencarnar, né? Mas com o estudo nós sabemos que existe sim o arrependimento, a possibilidade do espírito poder retornar, se arrepender verdadeiramente, por mais que façamos, né, coisas, bom, erradas, nós temos a oportunidade de poder nos arrepender e retornar.
E isso nos encoraja também para continuar no grupo mediúnico, porque nós sabemos que temos condições de poder ajudar os nossos irmãos. Que, querendo ou não, somos nós, né? Que não sabemos como que vamos ficar em breve, né? O dia que o nosso desencarne. Então, é muito bom sabermos que tem essa possibilidade, porque eu estava muito, assim, sentida em relação a uma determinada pessoa que eu tive muita proximidade. E fiquei refletindo em relação a esse dizer desse espírita, que eu não vou citar o nome, e com o estudo eu consigo ter mais clareza, mais tranquilidade e poder trazer mais paz também para o meu coração. Sobre a questão da reencarnação, né, hoje tem muita, que nem você disse, tem muitas informações aí que as pessoas parecem que fogem das obras básicas e começam a criar suas próprias linhas de pensamento, né? Respeitamos, mas tem algumas que são realmente muito sem sentido, né? Porque, assim, nós sabemos, está na própria codificação, que nós estamos aí no mundo de provas, de expiação, que é o mundo terreno, e sabemos que tem muitos orbes em vários estados, né, de perfeição, né? Então, sabemos também que aí a Terra está por um processo de mudança, né, de regeneração, mas quando se fala assim que espíritos não estão sendo proibidos de reencarnar, não é que eles não estão sendo proibidos de reencarnar. Aí é que está o equívoco da análise. Muitas vezes eles não estão tendo mais condições de reencarnar na Terra, mas eles reencarnarão em outros orbes que seja adequado para a sua evolução. Jamais, então vai ficar o mundo. Não, eles podem sim estar sujeitos a, a irem para outros orbes, onde que tá lá terá condições, sempre visando que ele possa, quando ele fala ali das reencarnações mais longas, que eles possam ali ter condições de se arrepender e melhorar, né? Então, temos que levar sempre em consideração isso também, porque senão ficamos criando aí algumas linhas de pensamento meio esdrúxulas. Agora não pode mais. Bom, e sabemos também que na situação atual a gente percebe isso, uma predominância muito mais maior de espíritos com tendências do mal, né? Percebe isso. E não são espíritos do mal intelectualizados, né? Espíritos intelectualizados, a gente vê na permanência da Terra. E do outro lado também nós vemos o outro lado intelectualizado, moralmente falando, tem muitas pessoas do bem também. Mas ainda é uma predominância muito grande. Mas isso também serve para nós, né? Para que nós possamos, assim, ajudá-los e nós também aprendemos a distinguir o mal do bem, né? Mas temos nosso guia, nosso mestre, Jesus está no comando, né, da nau terrena. Então, temos que confiar, né? Tudo isso. Com certeza, seu Pereira. Bom, eu acho que é isso, né? Acho que é bacana, né? Mais algum comentário? Não, Então faça a prece para nós encerrarmos, então. primeiramente, agradecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, nosso grande mestre, por mais esta oportunidade de estudo, por esta noite de esclarecimentos, a todos aqueles que não puderam estar presentes, aos encarnados e desencarnados, que tenham sempre muita fé, muita paz e muito amor, saúde. Agradecer pelo nosso dia, pelo ontem, pelo hoje, pelo amanhã. E que todos tenham uma ótima noite. Que assim seja. Assim seja.